E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre mecanismos reprodutivos, vantagens e desvantagens. Bom, pessoal, quando a gente fala de mecanismos reprodutivos, de tipos de reprodução, nós sempre lembramos da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. Esses dois tipos de reprodução vão ter tanto vantagens quanto desvantagens. Mas antes de focar nesse assunto, vamos relembrar o que é reprodução. Talvez você não tenha assistido a aula anterior ou nem lembre da aula, mas agora eu firmo um trato com você de anotar o que é reprodução e nunca mais esquecer, beleza? A reprodução, de forma geral, então, ela pode ser definida como um processo onde os seres vivos se reproduzem, se multiplicam. Nesse processo de reprodução, os seres vivos vão produzir gerações que vão dar continuidade à sua espécie. Esse processo ele é muito importante e ele diferencia os seres vivos, porque terão indivíduos que se reproduzirão apenas de forma sexuada, outros de sexuada, e ainda terão indivíduos que vão fazer os dois tipos de reprodução. Então, agora que a gente relembrou o que é reprodução, vamos conhecer as vantagens e as desvantagens de cada tipo de reprodução. Primeiro, vamos falar da reprodução assexuada. Nesse processo de reprodução, nós vamos ter um processo muito rápido, ou seja, os indivíduos eles vão se reproduzir rapidamente e vão gastar pouca energia. Os indivíduos gerados nesse processo serão clones, e esses clones eles também vão poder originar novos indivíduos. Nesse processo de reprodução, nós vamos ter pouca variabilidade genética, porque os clones eles não vão possuir diferenças de características genéticas. Por quê? Porque eles são cópias de uma célula-mãe. As mesmas características que tem na mãe terão nos filhos. Nesse tipo de reprodução, a gente não vê o favorecimento da evolução das espécies, justamente por conta da falta de variabilidade genética. Logo, os organismos que realizam reprodução assexuada apresentam uma difícil adaptação dos novos indivíduos ao meio como consequência, ou seja, eles não vão ter essa variabilidade genética que vai permitir assim a evolução das espécies. Bom, pessoal, já na reprodução sexuada, nós vamos ter a diferença dos organismos, porque nesse processo de reprodução nós temos uma grande carga de variabilidade genética, justamente porque há interação entre o gameta do pai e o gameta da mãe, da fêmea e do macho, que justamente vai gerar um indivíduo. A reprodução sexuada ela permite às espécies uma maior capacidade de sobrevivência, no caso de haver mudanças no ambiente, como também permite a evolução dessas espécies de forma rápida, de forma mais perceptiva. Porém, apesar dessas características e desses benefícios, é um processo muito lento, ou seja, ele demora mais para acontecer e também gasta muita energia. Quando a gente então vê a reprodução assexuada, nós temos como vantagens a formação de clones, todos podem originar outros indivíduos, a reprodução ela é rápida, e os indivíduos que são gerados, eles não são produzidos com um gasto tão grande de energia, um desperdício de energia. E também são processos que vão estar associados à divisão celular chamada de mitose. Já como desvantagem, a gente vai ter essa baixa variabilidade genética, né? A diversidade desses indivíduos vai ser praticamente nula. Também eles terão uma difícil adaptação a alterações que podem surgir no ambiente. E esse tipo de reprodução, como foi dito, ele não vai favorecer a evolução dessas espécies. Já na reprodução sexuada, nós vamos ter como vantagens indivíduos que são gerados com grande carga de variabilidade genética, maior capacidade de sobrevivência face a mudanças que podem surgir. Outro ponto também que vai estar relacionado a isso é que eles terão um favorecimento em relação à evolução de novas espécies, a esse surgimento de novos seres que podem surgir mediante essa espécie. É claro também que eles terão desvantagem. O processo é lento, demora muito para ocorrer, gasta muita energia porque envolve a interação entre o gameta masculino, o gameta feminino, a fecundação. Então, é toda uma maquinaria bem complexa para poder realizar a reprodução sexuada. Então, agora que a gente viu um pouquinho das vantagens e das desvantagens, eu quero que vocês pensem numa seguinte hipótese. Dois organismos, duas espécies, uma de bactéria, que se reproduz de forma assexuada, e uma
leoa e um leão, espécie que se reproduz de forma sexuada. Vivem em um ambiente com uma temperatura média de 30 graus. Por diversos motivos, ocorreu uma mudança drástica na temperatura, tornando esse local extremamente frio. Por conta do tipo de reprodução e analisando tudo aquilo que a gente estudou, eu quero que vocês pensem, qual espécie teria mais vantagens e qual teria mais desvantagens? Analisem minha situação. A mudança do clima. Temos uma espécie que se reproduz de forma assexuada, que é a bactéria, e temos a que se reproduz de forma sexuada, que são os leões. Qual teria vantagem nesse local? A espécie de leão, o leão e a leoa, justamente porque eles têm variabilidade genética. Então, dentro dos indivíduos que fazem parte dessa espécie, terão indivíduos que terão uma característica genética mais favorável ao ambiente frio, como terão também aqueles que não conseguirão viver nesse ambiente mais frio. Já para as bactérias, isso será uma desvantagem muito grande, justamente porque eles possuem o mesmo material genético, ou seja, se houve mudança na temperatura e eles estavam acostumados àquele ambiente, eles vão sofrer drasticamente. Outra hipótese que eu quero que vocês analisem. Acontece que a gente tem duas espécies, novamente, leão e bactéria. Essas duas espécies, por motivos de força maior, por motivos da natureza, foram expostas a uma doença que praticamente matou todos os indivíduos. Porém, um cientista dos Estados Unidos conhece um tratador de leões que tinha um casal de leão que estava saudável, que não teve contato com essa doença. E esse também pesquisador, ele conhecia um microbiologista, que é a pessoa que trabalha com bactérias, que tinha essa mesma espécie de bactéria que foi exposta a essa doença. Agora eu faço a pergunta: qual espécie terá vantagem e desvantagem em relação da seguinte hipótese? Essas espécies, elas terão que se reproduzir rapidamente para assim conseguir aumentar a sua população. Nesse caso, quem terá uma vantagem maior e quem terá desvantagem? Nesse caso, quando a gente analisa a questão da reprodução em um curto período de tempo, com uma grande taxa da população, um aumento considerável, os leões terão desvantagem, porque eles se reproduzem de forma assexuada, e esse processo, além de gastar muita energia, é um processo lento, então será necessário um período muito maior para que eles possam assim aumentar os indivíduos da espécie. Já as bactérias, em poucas horas, conseguirão aumentar a sua população e assim conseguir que a sua espécie continue no mundo existindo. Então, pessoal, relembrando o conteúdo da aula, na reprodução sexuada, a maior vantagem sempre vai ser a variabilidade genética, a diferença, a diversidade entre os indivíduos da mesma espécie. Já a maior desvantagem vai ser a baixa taxa de natalidade. O que seria isso? Seria o baixo nascimento, o pouco nascimento de indivíduos, justamente porque esse processo de reprodução é lento, demora muito tempo e também tem muito gasto de energia. Já na reprodução assexuada, não há interação sexual, então nunca se esqueça disso, não há troca de material genético, ou seja, o indivíduo se reproduz sozinho e a taxa de natalidade é muito maior quando comparada com a reprodução sexuada. Já quando a gente fala de variabilidade genética, ela será menor, porque esses indivíduos justamente não trocam material genético. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de fazer as suas atividades. Um beijo e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not